tarde, queridos estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, conforme eu falei, né, na última aula, a nossa aula seria assíncrona. De qualquer maneira, deveria ser assíncrona, né? Uma vez que ontem, que seria o dia da nossa aula, a direção suspendeu, né, as aulas de ontem por conta da vacinação, para a gente vacinar, né? Graças a Deus a gente vacinou, né? E eu vou postar a aula assíncrona, né? Essa aula vai ser normal, né? Eu vou dar uma olhada, mostrar para vocês a apostila que eu elaborei, né? Aquela aula mais tradicional, diferente da última, né? Que poucos foram, né? Mas assim, eu expliquei a questão de relacionar fatos, expliquei metodologia, né? Foi bem interessante, né? Depois, se vocês quiserem acessar lá para de solicitação, né? Tem alguns que pediram, eu solicitei acesso, né? Essa atividade já foi diferente das outras, foi menor e muitas pessoas elogiaram, né? Muitos estudantes elogiaram a atividade, falaram que foi mais inteligente, que aprendeu muita coisa, e é isso mesmo, né? A ideia das próximas atividades é essa. Tá? Então hoje eu vou postar essa aula e vou tentar mandar a atividade, se não hoje, até amanhã. Beleza? Mas vai ser uma atividade mais curta também, né? De modo a vocês terem um pensamento mais crítico, né? E principalmente sobre esse tema, uma temática bem interessante que é o Getúlio Vargas. A gente já começou na aula passada, relacionando com todos os outros pontos da história geral que a gente estava vendo, né? Então a gente vai começar aqui. E nós vamos começar o governo provisório, né? Então, vocês vão perceber que o governo, quer dizer, o governo constitucional, perdão. Né? Na aula passada a gente viu o governo provisório, por causa da Revolução de 30, que a gente já discutiu esse papel, e aí Vargas entrou de maneira, né, como um golpe, que foi chamado de Revolução, ficou 4 anos, aí teve a Revolução Constitucionalismo em São Paulo, aí Vargas foi obrigado a convocar a Constituinte, enfim. Em 34, então, nós teremos a nossa terceira Constituição. Também vai ser uma Constituição federalista, né? Tá aqui, ó, princípios federativos, beleza? Então essa Constituição ela vai seguir a mesma linha da Constituição de 89. Porém, algumas modificações nós vamos ter. A principal modificação é a questão do voto feminino, tá? Então, o voto ele vai ser secreto, não o voto não é mais aberto. Lembra do coronelismo? Então, em 1889 está a questão do coronelismo, voto de cabresto, o voto era aberto. Agora o voto passa a ser secreto, tá? Em 34, e o voto feminino, né? O direito de voto às mulheres. Beleza? Então aqui eu coloquei alguns aspectos, esses são as principais diferenças, mas alguns aspectos, né? Poderes também continua, né? Eleições diretas para executivo e legislativo, mulheres, né? Voto. Representação classista no Congresso, elementos feitos pelos sindicatos, né? Isso é importante, né? A importância dos sindicatos também participarem da política, apesar de não poder fazer greves, né? Mas o Vargas permite essa maior participação dentro da política dele, uma vez que ele era populista, né? Isso é bem interessante. E, só que é verdade, ele é populista, né? Participa todo mundo, mas no fundo ele é que manda, né? Enfim, a ideia é bem interessante. Tribunal, né, do Trabalho, né? Então, essa questão da legislação trabalhista vai ser bem interessante aqui, né? Possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras, né? Instituindo mandato de segurança, instrumento jurídico dos direitos cidadãos perante o Estado, bem legal, né? Essa ideia que Vargas vai começar a adotar a ideia do corporativismo. O que é isso, professor? Né? O que é o corporativismo? É a intervenção do Estado nas relações de trabalho. Então, Mussolini, na Itália, vai fazendo também essa ideia de corporativismo, só que vai ser mais explícito, né? Lá em Mussolini. Aqui não. Aqui Vargas ele vai mais para frente, a gente vai vendo, né? Na ditadura Vargas, no Estado Novo, a gente vai ver hoje ainda, né? Como que Vargas ele consegue vigiar, né? A palavra certa não é vigiar, mas ele consegue controlar, exercer um certo controle nas fábricas, nas relações de trabalho, nas pessoas, né? Sem ser uma coisa explícita. Né? Isso é chamado de corporativismo, é bem legal, dentro do projeto populista dele. Né? É interessante essas questões. Né? Acho que na atividade vocês conseguiram abordar bem, né, essas diferenças, populismo, totalitarismo, né? Foi legal. 34 foi inspirado na Constituição de Weimar,
na Alemanha, preservando o liberalismo, mantendo o domínio dos proprietários, diz que a mesma não toca no problema da terra. Né? Eu já expliquei isso para vocês. Né? A ideologia nazifascista chegou ao Brasil, servindo de inspiração para a fundação da AIB, né? a Ação Integralista Brasileira. Né? Então, nós temos aqui, né, Estado totalitário e corporativo. Né? Só que essa ideia do totalitarismo, Deus, pátria e família, né, é bem próximo do que a gente está vendo aí hoje no Brasil, né, essa ideia aí. Né? Então é interessante a gente ficar atento. Mas esse totalitarismo aqui ele não é tão forte em Vargas quanto em Mussolini e Hitler, a gente viu. Né? Então, os integralistas receberam apoio da alta burguesia, clero, tal. Por outro lado, o agravamento das condições de vida da classe trabalhadora possibilitou a formação de um movimento de caráter progressista, né? Que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que vai ser um movimento mais socialista, influência do socialismo aqui no Brasil. Né? Stalin, né, cresceu desde 29, né? Luiz Carlos de Prestes, afiliado ao Partido Comunista Brasileiro, né, que vai ser criado há pouco tempo atrás, já foi criado, né? Eleito presidente de honra. A ANL, ele vai ser o presidente dessa ANL. Né? Ele indicava a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e a realização de reforma agrária. Tá? Então, colocava-se contra o totalitarismo e defendia a democracia e um governo popular. Só que aí a gente vem essa ideia do socialismo, né? O socialismo não é bem uma democracia, né? Então, assim, são críticas que a gente pode fazer, né? O socialismo também é bem ditatorial, né? A gente vê a teoria comunista de Marx, né? Passar pela ditadura do proletariado, né? Enfim, essa ditadura também apesar de que aqui vou colocar como democracia, não é bem assim, né? É um governo popular, mas seria uma ditadura do proletariado, né? A ideia de Marx lá, enfim, é bem interessante a gente estar. Né? Por isso que os Estados Unidos vai apoiar o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos, né? E aí vai defender, né? A ditadura militar em 64 vai ser justamente uma forma de defender o Brasil dessa possibilidade do comunismo se instaurar aqui. Né? Como se o comunismo fosse algo muito ruim. Eu não coloco nem como essa coisa ruim, mas também não como democrático. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair em extremos. Tá? Procurando conter o avanço, por meio da aprovação da Lei de Segurança, decretou o fechamento dos núcleos da ANL. Vargas, claramente, ele era mais voltado para o fascismo, né, do que para o socialismo. Então, ele vai agir. Né? E aí, nesse sentido, vai ter uma vai ter uma reação da ANL que vai tentar um golpe comunista, chamado Intentona Comunista, em 1935. Né? E aí Vargas vai lidar com essa intentona de maneira muito inteligente. Ele vai aplicar um golpe. Né? Mais um golpe aí de Getúlio Vargas aplicado. O que ele vai fazer? Ele vai reprimir o movimento, ele vai reprimir a intentona comunista, né? E vai implantar o Estado Novo. Como que ele vai fazer isso? Através do chamado Plano Cohen. Tá? O que ele vai fazer? Resumidamente é o seguinte. Né? Depois dessa intentona aqui, né, ele vai, em 37, vai pegar um documento forjado pela cúpula dele, tá? E vai ler diante da população um documento de plano de ação comunista no Brasil, como se os comunistas estivessem tentando tomar, né, o Brasil e tal. E aí, a única forma de manter o Brasil livre dos comunistas seria através de um governo forte, chamado de Estado Novo. Né? Olha só, até o nome não é ditadura Vargas, é Estado Novo. Né? Um novo Estado, um Estado ditatorial, sim, mas é um Estado novo para poder conter o comunismo. Então, 37, Estado Novo, e 64, ditadura militar, aí vai ser ditadura mesmo, né? Vamos dizer assim, explícito, também com justificativa de conter o comunismo. Né? Não estou dizendo que o comunismo é a pior coisa do mundo, nem a melhor, mas assim, ele vai ser usado aqui para poder tomadas de poder, gerar tomadas de poder. Né? É bem interessante essa questão. Né? Enfim, aí aqui vai estar falando várias outras coisas e tarará, tarará. Né? Alta cúpula militar, né? Vai estar me explicando aqui. Né? E aí o plano Cohen, os planos de ação comunista para assumir o poder, chamado plano Cohen, serviu de pretexto para o golpe 37, que vai
inaugurar o Estado Novo. Né? Bom, nós temos de 37 a 45, a ditadura Vargas. Né? Então, principais características: intervencionismo estatal na economia e sociedade, centralização nas mãos do executivo, anulando o federalismo e republicanismo. Vai outorgar uma Constituição. Acabou esse negócio de liberdade no Brasil. Então, agora nós estamos no governo forte para conter o comunismo. Então, outorga uma nova Constituição, baseada na Constituição polonesa, daí o apelido de polaca. Né? Apresentava aspectos fascistas, óbvio. Né? O autoritarismo de Vargas vai estar mais explícito aqui agora. Né? Principais características: centralização política, fortalecimento do poder, extinção do legislativo, subordinação do judiciário ao poder executivo, instituição dos interventores nos estados e uma legislação trabalhista. Eliminava a independência sindical, extinguia os partidos políticos. Outra coisa que não fala aqui, mas né, vai ter pena de morte aqui. Né, que não está colocando, né, vai ser bem forte, apesar de ser pouco utilizada, né, mas assim, vai ser um momento de bastante intervencionismo de Vargas. Né? Interessante. Extinção da EB deixou os integralistas insatisfeitos, conjectura. Então, os integralistas, ou seja, A e B, o próprio partido que apoiava Vargas, né, fascista, vai dar um golpe, tentar dar um golpe, chamado Putsch integralista, tentativa de ocupar o Palácio Presidencial. Vargas reagiu, né, com a chegada da polícia, e Plínio precisou fugir, né, o Plínio Salgado. Né. Tranquilo. Aí, né, política trabalhista. Vamos tentar entender. Vargas ele vai estender essa política trabalhista. Né, efetivou algumas concessões, salário mínimo, né, semana tipo 44 horas, depois vai para 40, carteira profissional, férias remuneradas, né, CLT. Com 43 nós vamos ter a CLT, vai ser justamente a consolidação, regulamentando as relações entre patrões e empregados. Né, é bem bacana. Populismo, manipulação, né, do trabalhador urbano, onde o atendimento de algumas reivindicações não interfere no controle exercido pela burguesia. Né. Mãe dos pobres e mãe dos ricos. Mãe dos ricos por ter intocável estrutura latifundiária no campo e proibir as greves e manifestações nas cidades. Isso aqui tudo eu já expliquei. Né. Então, bem tranquilo. Em relação à política econômica, isso aqui é que cai demais em provas. E aí eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nessa parte. Tá? Então eu vou gravar essa parte num outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Beleza? Então por enquanto é isso. Um abraço para vocês. Daqui a pouco tem mais. Valeu!